que tem apoiado a nossa igreja de formas que eu não posso agradecer. E eu já quero pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. A gente vai ler os versículos de número 1 até o número 7. Antes da gente começar, quem está usando a versão NVI? Deixa eu ver. NVI. Quem está usando a ARC, a Revista Corrigida? Dá para ver aí na frente, dá para ver. ARA? Quem está usando a ARA, Revista Atualizada? A gente não tem consenso, né? Vamos ler então. Tem aqui? Menos mal então. Vamos ler todo mundo junto lá, tá bom? A gente lê todo mundo junto a partir do versículo 1 até o versículo 7. Vamos lá. 1, 2, 3. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. 2. Amém. Pode sentar. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não sou uma pessoa que acompanha esporte. Não acompanho esporte de quase jeito nenhum, menos ainda futebol. Eu sei que o Sorocabana é o melhor time do mundo e é isso que eu sei, né? O Sorocabana. Mas eu não acompanho futebol. Mas uma coisa que eu sei de futebol é que grande parte do jogo é decidido nos intervalos. Quando o time se reúne e o técnico vai lá e fala: vocês não estão jogando bem isso aqui, está faltando tanto de ataque, tal pessoa está furando lá do outro lado, falta um pouco de defesa. E interessante é que a nossa vida como cristão, no culto, é o nosso intervalo. E por quê? Porque é no culto que a gente vai se analisar, que a gente vai escutar o nosso líder, né, os pastores, dizendo: olha, aqui não está bom, aqui tem que dar uma ajustada, falta um pouco de ataque. Porque o jogo é lá fora, é na sua semana. O jogo vai ser lá na frente do inimigo, cara a cara com o inimigo. E para chegar lá, a gente tem que estar pronto. Então, nunca enxerga o seu culto como um momento cansativo, um momento que toma tempo, precisa ir logo para casa, mas aproveita o culto como seu espaço de descanso. De falar: tá bom, aqui eu vou sentar, eu vou ser alimentado, e na segunda-feira o jogo volta. Vamos lá na frente com o inimigo e vamos ganhar, porque é assim que a igreja consegue ir de vitória em vitória. Então, vamos pensar nessa mensagem como Jesus dizendo aonde que falta um pouco para a gente vencer. Eu orei ao Senhor antes de trazer essa mensagem, eu sempre oro ao Senhor dizendo: Senhor, que não seja nenhuma opinião minha,
nada do que eu tenha que falar ou não, que lá na hora eu desapareça e que todo mundo veja só o Senhor. E o Senhor me deu, então, essa mensagem. E hoje é o dia de nós vermos como é que a gente está jogando. Eu fiquei muito feliz quando o Roberto falou sobre o livro de Apocalipse como tema, porque o livro de Apocalipse tem uma dimensão muito interessante que a gente geralmente não olha. Eu, quando era criança, pensava em Apocalipse naquele filme que, da minha época, era 2012. A onda vindo, derrubava Nova York, né, caía a Estátua da Liberdade. E eu tinha medo, eu não li o Apocalipse, me recusava a ler o Apocalipse. Aí um dia eu falei, pois agora vai. Quando eu era criança, minha mãe escutava no rádio um programa que falava sobre a grande tribulação. Lembra desse programa? E aí tinha o barulho lá de choque na língua, e o crente lá gritando e chorando. E a minha mãe virava para mim e falava, tá vendo? Se não for crente vai ser assim, ainda vai para o inferno. E eu tinha medo. E aí um dia, já mais velho, não vou falar com quantos anos, falei, hoje eu vou ler Apocalipse. Velho não. E eu comecei a ler o Apocalipse. E eu recebi do Apocalipse uma lição muito interessante. Que quando você compara o Apocalipse com os evangelhos, você vê nos evangelhos Jesus como um ser humano. Ele está ali tendo que ficar de jejum, ele tem que dormir, ele tem que comer. Ele acabou de pregar e vai para o barco lá no meio do mar da Galileia dormir para poder ficar um pouco em paz. Ele se irritou com os discípulos lá no Getsemane, de falar, vocês não conseguem nem orar comigo. Era um Jesus que teve que morrer, um Jesus que sangrou, que morreu por sufocamento, um Jesus que morreu com dor, mas que ressuscitou. E que no Apocalipse ele aparece como Jesus glorioso. Ele aparece como o rei que tem uma coroa. E que ele diz, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o que tem as chaves do inferno. E contra a minha igreja o inferno não pode prevalecer. Esse é o Jesus que aparece no Apocalipse. Esse é o Jesus que aparece para o apóstolo João. O Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, aquele mesmo que deitou no peito de Jesus, e Jesus falou, é meu discípulo amado, e que ele, no livro inteiro de João, ele nunca se auto-intitula como João, ele vai lá e escreve, o discípulo que Jesus amava, não vou dizer quem é, esse era o apóstolo João que escreveu o Apocalipse. Esse mesmo apóstolo foi o que seguiu Jesus até a cruz. Na hora que Jesus foi preso, os discípulos abandonaram ele. E ficou no Getsemane lá. Pedro foi lá querer arrancar a orelha do soldado. E João ficou de longe seguindo Jesus. Quando você lê o relato de quando Pedro traiu Jesus, João, que conhecia alguém lá na casa do sacerdote, que deixou eles entrarem. Mas Pedro não quis ir até onde estava Jesus sendo julgado. E aí Pedro se esconde. E João vai até lá onde Jesus está. Quando Jesus é levado até a cruz, João vai junto. E João fica lá no pé da cruz, enquanto Jesus morria. Tanto que Jesus vira para João e fala, cura da minha mãe. João amava Jesus, amava de verdade. João, ele não teve o receio de seguir Jesus até a morte. E João manteve esse amor por Jesus ao longo da vida inteira. Se vocês não conhecem essa história, todos os discípulos de Jesus, menos João, morreram de martírio, que quer dizer que eles morreram matados, né? Não morreram morrido. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, um foi flechado, esfaqueado, outro foi queimado. João não. E aí você pensa, mas o que João tinha para ele não ser martirizado? Não foi por falta de tentativa. Conta a tradição que pegaram o apóstolo João e jogaram dentro de uma bacia de óleo fervendo. Pois é. E João, ainda por cima, não morreu.
João lá fritando e não morria, não sentia dor. Ele estava lá esperando, porque ele amava Jesus e queria encontrar ele. Mas o tempo de João não tinha chegado ainda. E aí o imperador Domiciano ficou com medo, né? Como assim esse sujeito não frita? Manda ele para longe, eu não quero ver nunca mais esse sujeito esquisito. Pegou João e mandou lá para a ilha de Patmos, no meio do mar Egeu. Lá onde aconteceu o filme Troia, com o Brad Pitt. Esse filme aí. Lá nesse lugar estava João preso, sozinho na ilha. E foi lá nessa ilha que ele teve a chance de reencontrar o mestre dele que ele tanto amava e tanto queria ter ido junto. Olha que interessante. João, ele acabou preso porque ele teve a coragem de sustentar diante do imperador que o que eles estavam fazendo era pecado. O amor que João tinha por Jesus era o bastante para ele conseguir apontar o pecado, sustentar a acusação do pecado e aguentar a consequência de falar a verdade. Num mundo como o nosso, que cada dia que passa, a gente tem mais e mais meios jurídicos de sermos julgados, condenados, processados e presos por condenar o pecado. Eu não sei o quanto vocês têm de convivência com o mundo acadêmico, de pesquisa, de universidade, mas na universidade tem assuntos que estão proibidos, que você não tem espaço para falar. Eu fazia parte de um grupo bíblico da faculdade, da ABU, e a gente tinha reuniões de oração na faculdade na quarta-feira, né? E de louvor. A gente descobriu, depois de algum tempo, que existia um grupo, outra associação na faculdade, que era para proibir o JEB de orar. Então, a gente percebe como o nosso mundo está cada vez menos tolerante à nossa existência como igreja. Mas tolerante ou não, você jovem, eu jovem, a gente tem que sustentar a verdade do evangelho sobre este mundo. Quer custe a sua vida, quer custe o seu conforto, a sua família. Porque foi lá que João acabou, por falar a verdade, na ilha de Patmos. E foi lá, sozinho, isolado, sem ajuda de ninguém, que ele teve uma visão maravilhosa. Por muitas vezes, você só vai ter a chance de encontrar Jesus, rosto com rosto, sozinho. Acontece. Olha o que diz em Apocalipse 1, versículos 11 até o 18. Voltei-me para ver quem falava comigo. Isso era João. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com a veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Isso é Jesus. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. João tem a chance de ver, de reencontrar o mestre dele, que ele há tantos anos tinha visto ir para o céu e agora estava lá de novo, face a face com ele. Estava ali Jesus ressuscitado, glorioso, rei. E ele contente, né? Contente. Estou vendo ele de novo. Só que Jesus não estava ali por João. Jesus vira para João, e ainda que João quisesse que fosse para ele a visita, na verdade, a visita era para nós.
E aí Jesus vira para João e fala, escreve o que eu vou te mostrar, mas escreve tudo, não deixa passar nada. E João pega a nota, né, papel não, né, papiro, pena e vai escrever. E aí Jesus começa a sua mensagem. Ele falou, escreve para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Vale explicar que o Apocalipse ele tem muita simbologia, né? Muitos símbolos. E aí quando Jesus fala que ele é o que anda entre os 7 candelabros de ouro, ele está se referindo às 7 igrejas que ele vai destinar as suas cartas. E quando ele diz que ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, Jesus está falando sobre os 7 mensageiros da igreja, né, que estavam responsáveis por transmitir a mensagem que ele passaria no Apocalipse para as suas igrejas. A gente pode entender que eram os pastores, né, dessas igrejas. Então, Jesus começa a sua mensagem para a igreja que ficava em Éfeso. Éfeso é uma cidade que era muito grande na época, né? Tinha mais ou menos, para a época era muita coisa, 200 mil pessoas. Eu acho que hoje o Heliópolis tem isso, né? 200 mil pessoas. Mas na época era uma cidade muito grande, fluxo comercial muito importante, né? E aí a cidade era muito orgulhosa por 3 coisas. Eles tinham um teatro muito grande, eles tinham uma biblioteca muito grande e tinha a maior glória da cidade, o templo à deusa Ártemis, que para os romanos era Diana. Essa deusa, eu também não conheço mitologia, minha mitologia foi Percy Jackson, é isso que eu conheço de mitologia. Mas a deusa Ártemis, ela era a deusa da fertilidade, a deusa que era de gerar vida. E por isso existia na cidade um culto sacrificial para a deusa Diana, muito famoso. Um culto que contava com atos de prostituição sacrificial. Esse nível. Mas o apóstolo Paulo tinha passado por Éfeso e no meio dessa sujeira surgiu uma igreja. E a igreja sustentando lá no meio da sujeira. Qual foi a mensagem que Paulo levou para a igreja, para Éfeso, para que surgisse uma igreja? Uma mensagem muito complexa, muito difícil de se entender, quase ninguém pode entender. Ele chegou e falou, sabe vocês estão em pecado, porque vocês nasceram assim. Mas eu nem conto para vocês. Eu conheci um sujeito chamado Jesus de Nazaré, e ele apareceu do nada. E de repente, começou a acontecer coisa estranha. Gente que não andava começou a andar, cego começou a ver, e ele se revelou como o Filho de Deus. Deus estava aqui, carne a carne. Ele morreu, mas eu vi com esse par de olho aqui, ele vivo, ele apareceu para mim. E esse Jesus é o que justifica pela fé, não pelo que você faz de bom ou de ruim, mas pela confiança de que o Espírito Santo dele nos transforma para obras de justiça. Era essa a mensagem que os efésios receberam, e ali surgiu uma igreja. Eles eram, portanto, salvos e tinham a obrigação de ser como Jesus, de participar, como diz o apóstolo Pedro, da sua natureza divina. Olha que interessante. Os efésios que viviam no meio do mal foram enxertados na videira de Deus, que era Jesus. Então, um ramo que estava seco, morto e quase quebrando, foi ligado de novo na videira e começou a receber vida. E esse ramo, que eram os efésios, começou a gerar fruto, a gerar uva. Mas o que Jesus ensina é que o ramo que está gerando fruta, ele não vai deixar quieto e falar, tá bom, agora tá bom. Ele vai lá limpar. O ramo que está dando fruto, Jesus vai lá e poda, e corta, para que gere mais fruto. É por isso que o Apocalipse diz que Jesus corrige aqueles que ele ama. Então, se o Senhor teve o trabalho de te corrigir, é porque ele te ama muito. E porque ele se preocupa
se preocupa com a sua salvação. Então, é verdade que dói, mas quer dizer que importa. Então, olha como começa a mensagem de Jesus para os Efésios, versículo 2 do capítulo 2. Pode deixar aberto o livro. Diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então, olha só, a igreja de Efésios era uma igreja exemplo. Por que era exemplo? Porque era uma igreja perseverante. Uma igreja que sustentava o trabalho árduo e as obras de justiça. Era esforçado, uma igreja que não desistia. Eles tinham o trabalho de ficar insistindo, se esforçando e insistindo. Uma igreja que tinha a coragem de desfazer amizades que afastavam eles de Deus. Era uma igreja que tinha coragem de falar: eu não me misturo com treva. Não me misturo. Era uma igreja que tinha coragem de encerrar relacionamentos que não levavam eles para perto de Deus. E entre um relacionamento com pecado e ficar sozinho, mas contemplar a glória de Deus, eles não hesitavam em mandar outro embora. Porque a glória, a grandeza, o amor de Jesus estava no coração, estava presente ali. Então, eles eram perseverantes. Era uma igreja que tinha zelo, uma igreja que se esforçava, que tinha coragem de contrariar, como Jesus disse, até a própria família, pelo reino de Deus. Tinha uma coragem de brigar com até a sua própria rede de suporte, para poder estar ali servindo a Jesus. Então, era uma igreja que, mesmo que situações de desânimo, de adversidade, de desafios tivessem ali, eles continuavam insistindo, e não se deixavam abater, porque, não sei, porque outra pessoa passou por você e não deu para o Senhor. Mas eles tinham ali a capacidade de sustentar o zelo pela obra de Deus. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Então, a exemplo dos bereanos, os efésios tinham a preocupação de estudar a palavra de Deus, de testar o que era ouvir através da palavra, de saber o que estava ouvindo e falar: olha, esse evangelho que eu estou ouvindo lá não parece muito de Jesus aqui. Esse evangelho que fala que eu posso ficar aqui tranquilo, que Deus me ama e está tudo bem, não parece um evangelho muito parecido com o de Jesus. Então, eles eram uma igreja que não estavam ali, né, sendo enganados por um influencer digital de Instagram que faz cortezinho bonitinho e tá bom lá. Era uma igreja que testava o que eles ouviam pela verdade do evangelho. Então, isso é importante. Valorize o pastor de vocês. Não saem indo atrás de qualquer influencer de rede social. Eu não conheço nenhum para dar de exemplo. Mas tem aquela do iPhone, né? Tá vendo aquela luz aqui? Sabe, não se deixa levar por qualquer influencer digital, mas se deixa levar pela palavra de Deus. Ela é guia para a nossa vida. Então, os efésios tinham a preocupação de examinar aqueles que falavam que eram apóstolos, falavam que seguiam a Jesus, mas no final não eram. Eram mentirosos, gente com interesse escuso de sair desviando dinheiro, sabe? Eles tinham a preocupação de examinar aqueles que diziam que estavam ali para liderar a igreja. Então, eles tinham claramente um zelo pela obra de Deus, tinham um zelo pela igreja. Era uma igreja da prática da oração, da prática do jejum, da prática de ouvir o ensino da palavra de Deus. Então, era uma igreja que sabia que estava tudo bem. Aqui não tem nada acontecendo de errado, está tudo bem. Mas, para a surpresa dos efésios, depois de Jesus reconhecer que eles de fato eram perseverantes, que eles de fato eram zelosos,
que de fato eles estavam se esforçando, Jesus vira para a igreja de Éfeso e diz: mas eu estou contra vocês. Se esforçando ou não, perseverando ou não, eu estou contra vocês. E é uma mensagem muito dura, porque Jesus tinha acabado de dizer que os efésios estavam fazendo bem por exemplo, não tolerar os nicolaítas, que eram uma seita ali no começo da igreja herética, que dizia que estava tudo bem você não ter compromisso com a sua esposa, alguma coisa nesse sentido. Que estava tudo bem você não ser muito bem da vida. E conquistavam muitas pessoas. Então, de fato, Jesus diz: vocês são perseverantes, vocês conhecem a palavra de Deus. A igreja de Éfeso não tolera o pecado sexual, mas mesmo assim, eu estou contra vocês. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E o livro do Apocalipse, que é para ser uma revelação, de fato foi uma revelação. Jesus vira para a igreja e diz: eu estou vendo vocês, Efésios, e por mais que vocês se esforcem, por mais que vocês são perseverantes e não toleram o pecado, vocês morreram por dentro. Acabou o amor. E se é ruim, desconfortável a gente ouvir a correção de um líder, que é alguém ali, alguns anos mais velho, imagina ver a correção daquele que é santo, que não pode tolerar o pecado. Imagina como doeu para os efésios ouvir que Jesus estava contra eles, e que todo aquele esforço não era o bastante. O zelo, de fato, é uma coisa muito essencial. A gente tem que ter o valor pessoal de ser zeloso, de ser cuidadoso, de ser esforçado, de ter excelência. Porque alguém que faz uma coisa mal feita, faz tudo mal feito, né? Então não dá para a gente achar que dá para fazer bem feito lá, fora na nossa vida pessoal, e na obra de Deus fazer mais ou menos, quando der vai, quando não der não vai. Sabe, vou estar aqui mais ou menos. Porque não fazer as coisas bem chama mediocridade. E Jesus nos chama para excelência. Para fazer as coisas mais do que bem, mais do que o bom. Porque o bom é mediano. E aqueles que são excelentes, Deus abençoa. Então, lá na hora de fazer o Enem, eu estou fazendo agora prova do mestrado. Fiz quarta-feira a prova do mestrado. Então, assim, a gente tem que ir lá e não é falar, vou fazer aqui o que der, vou chutar aqui, vou colocar D de Deus, C de Cristo, E de Espírito Santo. Que Jesus cuide, Ele se encarrega. Mas a gente tem que ir com excelência para chegar lá e falar, vou fazer o melhor que eu puder. E o Senhor se encarrega de cuidar de você. Então adota no seu coração excelência como um valor pessoal, que é necessário para que o Senhor Deus nos abençoe. Não se acomoda, porque aí sim você vai ver o tanto de bênçãos que Deus tem guardado para você. É aí. Mas não dá para ficar encostado e falar, vou esperar aqui. Uma hora Jesus volta mesmo, fica aqui. Tá bom aqui. Não dá. Excelência é um valor que a igreja de Éfeso tinha, e Jesus reconhece o quanto eles eram esforçados. Mas, de novo, ainda que houvesse zelo, não havia amor. Jesus não tinha morrido e ressuscitado há tanto tempo. Os efésios receberam essa carta mais ou menos no ano 90 da era cristã. Jesus não tinha morrido há tanto tempo. E eles já tinham esquecido de como era amar Jesus. Tinham esquecido como era querer estar perto de Deus. Tinham esquecido que eles deviam querer estar com Deus. De conhecer Ele, de segurar na mão, de ver o rosto, de ouvir a voz.
esqueceram disso. E ainda que eles fossem persistentes, ainda que fossem esforçados, não era, no final, por Jesus. Tinham esquecido de amar a Ele. Esqueceram que o mandamento que Jesus deu, o principal era: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os efésios, então, eles eram de fato muito bons em odiar o mal, em odiar a maldade, em repudiar o pecado, mas eram muito ruins em amar o bem, em amar o que era bom. Então, ainda que se afastar do pecado, que odiar as obras da maldade, seja de fato uma coisa boa, isso não é tudo. Falta ainda lá no fundo da nossa alma lembrar por que você odeia o pecado, por que você se afasta do mundo, e lembrar que é por amor a Jesus, por amor a quem Ele é. Então, no final, os efésios sabiam muito bem como ser intolerante com o pecado, mas no final acabaram sendo intolerantes com os próprios irmãos na fé, com os mais fracos, como diz Paulo, com aquele que acha que não pode comer carne, com aquele que acha que tem que guardar a festa da lua nova. Falta o amor. E a igreja foi, portanto, se distanciando de Jesus. E ainda assim eles acreditavam que estavam fazendo tudo certo. Então olha o perigo que é no nosso coração surgir a raiz de sempre analisar tudo, de sempre observar tudo, mas nunca para edificar, só para falar o quanto está ruim. Olha como é perigoso quando a gente perde o nosso amor por Jesus, a gente vira só aquela pessoa que está lá no canto, fala, né, errou a nota do hino. Né, o outro passou lá enquanto eu estava orando. Tropeçou na minha cadeira. Hoje não estava... Essa é de quebrar. Ah, não estava boa a palavra hoje. Meu Deus do céu. É dureza. A pessoa fica amarga, parece que morre por dentro, sabe? Alguém que assim... não tá bom. Morre por dentro. Por quê? Porque acaba o amor. Mas hoje, Jesus quer trazer de volta esse amor para os nossos corações. Perceba que a gente observar as coisas, tudo bem. Mas como cristãos e como parte do corpo que é a igreja, nós temos a obrigação de edificar o outro. Então vamos lá. Se assim não está bom, vamos lá, vamos ver como é que faz para mudar, para melhorar, vamos junto. Porque esse é o espírito de comunhão que deve habitar em nós como servos de Jesus. Então, essa é a hora da gente começar a observar o nosso coração e de pensar, eu estou sentindo que por fazer as coisas certas, eu já estou bem? Eu já estou bom? Só de não fazer nada errado, eu mereço algum mérito? Porque o que Jesus diz é que não. Que não fazer nada errado é o mínimo. É o mínimo, né? Para dizer que está seguindo a Jesus. Mas para de fato seguir a Ele como discípulo, a gente tem que amar uns aos outros. É o que diz o apóstolo João. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Jesus falando. Se vos amardes uns aos outros. Então, olha o tamanho do susto que os efésios levaram. Estou fazendo nada errado, estou me esforçando, estou perseverando, estou aqui, não perco um culto. E Jesus fala, estou contra você. E aí, coisas começam a vir à luz.
por exemplo, faltando amor, começa a nascer no nosso coração orgulho. O orgulho de olhar e falar, ainda bem que aquele lá casava problema sumiu, foi embora, nunca mais vi na igreja. Olha que coisa boa, foi embora o problema. A gente não ama o próximo a esse ponto, e se a gente não conseguir amar o irmão que está aqui do nosso lado, que a gente vê, como é que vai amar a Deus? E mais, se a gente olhar para o outro e não conseguir amar o outro aqui, vai fazer o que no céu? Vai fazer o que lá? Se não ama Jesus, quer fazer o que no céu? Se lá o negócio inteiro é contra ele. Então essa é a hora de fazer renascer em nós. Renascer mais. O amor por ele. Os efésios estavam então preocupados consigo mesmos. Exemplo disso é que a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, manteve o seu culto a Diana, tranquilo. A igreja coexistia lá com o culto a Diana. A igreja cometia pecado? Não, eles rejeitavam o pecado. Mas também quem quiser cometer, comete, fica lá. Eu não falo nada, tem nada a ver com isso, a vida é dele. Tem aquela frase do escape, né? Salvação é individual. Tenho nada a ver com isso. Quando, na verdade, isso demonstra muito, muito orgulho no coração. De olhar e falar, o importante é eu ser salvo, o outro não estou nem aí. E olha como falta o amor pelo outro. O amor que Jesus mandou que a gente tivesse. E como a gente tem que ter a preocupação de cuidar dos nossos irmãos. De chegar a corrigir o irmão que a gente está vendo que está indo por um caminho que vai afastar ele de Deus. Olha o que diz o apóstolo Tiago no capítulo 5. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, o nosso maior inimigo, o maior de todos, não é o diabo. O seu maior inimigo, o meu maior inimigo, é a gente mesmo. É o nosso ego. O que é o ego? O ego é aquele velho você que você pegou e afogou lá no batismo. Quando você se converteu, ele morreu. Mas esse sujeito está lá o tempo inteiro querendo sair do caixão. E se você bobear, ele empurra a porta e sai, e o caos está feito. Então a nossa preocupação tem que ser de manter o ego morto. E o que é o ego? É aquela vozinha lá no fundo da cabeça que fala, a pessoa não reconheceu o que eu fiz, nunca mais eu faço. Como assim ele passou por mim e não viu como eu sou melhor que ele? Ou senão, o que essa pessoa tem para falar comigo? Não é melhor que eu? Olha como surge o orgulho pela falta de amor. Olha como vai nascendo o ego, e o ego vai gerando pecado. Porque o ego quer sempre se autossatisfazer o tempo inteiro. Então o ego vai lá, ele cria um ídolo para ele mesmo, que não é Jesus, talvez um que pareça com Jesus, só para se manter ali, existindo, te enganando, para te fazer pecar. Aí o ego vai pedir coisa, vai começar a pedir que você se satisfaça, vai começar a pedir prazer, e vai dizer, como assim você não vai fazer isso que você quer? A vida é uma só. Eu só vou ter 20 anos uma vez. Isso é o seu ego querendo crescer para te fazer pecar. Mas essa é a hora de você identificar essa voz e falar, cala a boca, some em nome de Jesus, porque o ego quer te fazer pecar. E foi o ego que foi crescendo ali na igreja de Efésios. O orgulho de saber que não fazia nada errado, mas que no fundo não se mortificavam. Por fim, faltava amor para com Deus. E não é coincidência que João, o apóstolo do amor, acabou sendo pastor de Éfeso. Então olha só, João, ele foi jogado na bacia de óleo quente, saiu vivo, ficou lá na ilha uns anos preso,
saiu da ilha e foi ser pastor lá em Éfeso. Então imagina que João, alguém muito marcado pelo amor de Jesus, gastou anos da vida dele pregando para aquela igreja, falando sobre como eles tinham que ter amor, como eles tinham que reavivar no coração deles o amor por Deus. Mas tudo que a gente pode perceber é que João não parecia ter muito resultado. João acabou morrendo em Éfeso, provavelmente sem ser ouvido. E para mim, isso foi um ensino muito, muito profundo de Jesus, que é que talvez João tivesse muito infeliz de estar ali. Porque ele que conheceu o amor de Jesus, estava ao redor de pessoas que não conseguiam ver o amor de Jesus. E Jesus não tirou ele de lá. Então, às vezes, onde você está, não está bom, mas é onde você vai ficar. Porque é lá que os seus dons, é lá que os seus traumas, que os seus medos, é lá que os seus erros vão ser utilizados para edificar o corpo de Cristo. Então, às vezes, onde você está pode estar ruim, pode doer, você pode não ver a hora de querer mudar de onde você está, mas é lá que você vai ficar, porque é lá que Deus quer te usar, é lá que os seus dons vão ser utilizados. Deus quer usar você exatamente onde você está agora. Se a gente confessa e crê que o nosso Deus é um Deus que tem controle de todas as coisas, que dirige a nossa vida, mesmo que não está bom, você está exatamente onde você tinha que estar. E na hora certa Deus te guia para o próximo passo. Mas agora, hoje, mesmo que não pareça isso, persevera como os Efésios, porque é onde você tem que estar. É aqui que Deus quer te usar. Deus é, portanto, o nosso amigo. E como todo amigo, a gente tem que conversar com frequência. Eu sempre falei isso, eu tinha 2 amigos. Um morreu e o outro foi embora para Pernambuco. Com o Luquinhas, não tem como mais conversar. Mas o Maicão, que é meu outro amigo, ele está lá no Pernambuco. Eu sempre falei para ele, meu amigo, quando você for para Pernambuco, acabou a amizade. Não existe relacionamento à distância, não existe ficar conversando à distância. Quando você for, acabou. Todo dia, esse sujeito me tira a falta de alguma coisa. É da galinha, é do carro da frente, é da avó, é do vô dançando. E manda, olha aí, primo, eu vou dançando com 100 anos. Isso mantém viva a amizade. Então, se Deus é o nosso amigo, como a gente pode falar que é amigo se não conversa com Ele? A oração, então, como diz Dallas Willard, é uma conversa com Deus a respeito do que vocês estão fazendo juntos. Então, orar é você chamar Deus para fazer junto o que você está fazendo, como seu amigo. Então, essa é a hora de reavivar mais e mais a prática da oração, de compartilhar com Deus o seu dia, seus medos, suas frustrações, sua raiva, seus problemas, porque Ele é o seu amigo. E Ele, portanto, quer te ouvir. Se afastar de Deus, como a gente ouviu aqui hoje, nem sempre significa se desviar, mas significa, às vezes, morrer por dentro. Você vai devagar ali, começando a fazer coisas por costume. E aí você se pega um dia e se pergunta, por que eu vou no culto hoje? E a resposta não é porque eu quero cultuar Jesus. A resposta é, porque eu sou crente. Porque é domingo à noite, eu vou fazer o quê? Vou assistir Silvio Santos e ficar triste? Que amanhã é segunda-feira? É isso, é o que tem para fazer a igreja, né? Fazer o quê? E a gente morreu por dentro quando chega esse pensamento. Mas é a hora a gente virar e falar, o nosso culto é para se alegrar com Deus, para queimar o nosso coração a chama do Espírito Santo. A gente não pode tratar a igreja como obrigação, ou como essa aqui é fina, que é a gente satisfazer a nossa necessidade física de pertencer a um grupo. Às vezes a resposta não é
porque sim, porque é obrigação, mas é porque você gosta das amizades da igreja. Não necessariamente do culto, mas de fazer parte de alguma coisa. E no final, o seu Deus não é Jesus, mas é a igreja. Então perceba como a gente não pode também cultuar preocupado com quem está com a gente cultuando, mas perceber que Jesus presente é a quem a gente deve cultuar, que Ele no meio de nós é quem a gente tem que cultuar. O chamado de Jesus para você não foi para você ser cristão, foi para ser um discípulo. Um cristão, ele escuta certo tipo de música, se veste de certo jeito, tem gíria, né? Chama de varão, chama de varoa, né? Segue o crente aranha, não sei, saque lá, Sorte América Crentes. Isso é um cristão. Um discípulo de Jesus está preocupado com viver o maravilhoso, com viver o transcendente de Deus, de carregar em si a glória do Deus vivo, mas sem aquele véu de Moisés, carregar a glória brilhando no próprio rosto, porque encontrou a Deus. Esse é o discípulo de Jesus, que carrega em si a glória, que não vive por costume e nem por desânimo, e portanto nada faz, é um esforço muito grande, é um sacrifício muito grande, porque ele está ali para servir, para amar a Jesus. Então perceba que ainda que você pode se sentir cansado, que o sacrifício que você está fazendo é muito grande, não desiste. Reaviva no seu coração o amor a Jesus. Se esforçar nem sempre quer dizer que está sendo uma coisa boa. Imagina que tem alguém que está cavando um buraco, e aí ele está lá cavando um buraco com muito esforço, acorda às 5 da manhã, vai dormir 11 da noite cavando um buraco o dia inteiro, não come, não dorme, não toma água. Ele está se esforçando? Muito. Ele está ali colocando o tempo inteiro dele. Mas você pergunta, para que é o buraco? E se ele te responde, para nada, é só porque eu quis fazer um buraco. Para que é esse esforço inteiro? Para nada. Agora imagina que essa pessoa fala, é que eu soube que passa aqui embaixo um fio de água, e eu não vou descansar até chegar nesse fio de água. Aí tem um objetivo. Então o nosso esforço tem que ser com um objetivo. Imagina que os efésios sentiram muita dor em seu coração ao serem corrigidos, porque a correção de Jesus dói. É humilhante você se sentir corrigido e perceber o quão ruim você é de verdade, e você perceber o quanto você não se contém às vezes. Mas com toda essa dor, Jesus diz que ela é para o bem, que a tristeza segundo Deus é para o bem. Jesus diz então para os efésios, se lembra, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O processo de arrependimento começa então da recordação. Começa de você pensar onde você estava, de onde você não devia ter saído, de onde você caiu. Toda vez que eu venho do interior, eu venho pela Castelo Branco. Ali na Castelo, para pegar a Marginal, tem a saída direita, né? Toda vez que eu vou sair da Castelo Branco, eu me perco. Eu passo reto e pego a Bandeirantes. Toda vez. Não tem uma vez que eu não erro aquele retorno. A última vez que eu peguei esse retorno errado, estava a Catarina no GPS, e eu falei, vou fazer a volta aqui mesmo, vou seguir, vou ver até onde dá. E ela, continua, que lá na frente tem um retorno. E eu pensando, mas que diacho, eu não peguei o caminho errado, lá na frente a saída direita, peguei errado. Quando você pega um caminho errado,
não tem outra saída que não fazer a volta. Dá trabalho, é ruim, mas enquanto você não perceber que tem que fazer a volta, contornar e voltar o caminho inteiro de volta, não tem como voltar para o lugar certo. Então é ruim. Eu não gosto de pegar aquele retorno. Não gosto de pegar a Bandeirantes. É mau caminho para chegar até lá. Mas se eu peguei o caminho errado, qual saída tem que não voltar? Lembrar de onde eu não tinha de ter saído, fazer a volta, perceber que eu estava errado, fazer o caminho inteiro de volta, pegar a Marginal Pinheiros. Isso significa conversão, significa arrependimento. Você percebe que está errado, muda a sua mente, muda o seu caminho. Essa noite a gente tem do que se arrepender? Tem do que voltar depois de ser corrigido? Se no nosso coração a gente tem alguma coisa que precisa voltar, esse é o momento. É o momento porque a gente não sabe qual foi o fim da igreja de Éfeso. Mas a cidade de Éfeso, que está até hoje lá na Turquia, está em ruína. Mais ou menos 100 anos depois do Apocalipse, a cidade foi invadida por tribos bárbaras. E depois veio um terremoto. E a cidade acabou. Não está mais de pé. Hoje tem lá um pouquinho de pedra lá, um em pé do outro, que é a Unesco que tombou como patrimônio, e é isso que está lá. A consequência para a igreja de Éfeso, que não se arrependeu, que não voltou, foi ter perdido o seu candelabro, que era onde colocava a luz. Isso quer dizer que o local onde a luz podia brilhar foi retirado. Acabou. A igreja de Éfeso deixou de existir. Essa foi a consequência para aqueles que não ouviram a voz de Jesus. Mas quando a gente ouve a voz do Senhor e se volta para o amor dele, nós somos renovados. E ao nosso coração vem novo ânimo e nova força. E o Espírito Santo nos preenche por dentro. E igual tirar uma espinha, ele tira todo o pus para poder curar. Ele fala, agora vai curar. Doeu tirar o pus, mas agora que tirou vai curar. Agora vai ficar boa a pele. Agora vai ser saudável. Então, o processo de se arrepender, de se converter, de ter o coração de pedra trocado por um de carne, dói. Mas qual que é a nossa opção? Se não deixar que Jesus coloque um coração de carne no nosso peito, para que de novo a gente relembre o tamanho do amor dele, o tamanho da compaixão que ele tem por nós, para que a gente possa ir lá na fronteira do Evangelho, lá na ponta do Evangelho, representando ele, que é o nosso Senhor, e lá na ponta, os dons espirituais se manifestam em nós. E é lá que cura acontece, que manifestação de línguas acontece, porque no final, você é um vaso. Não tem nada em você. Mas o Espírito Santo, aquele que pode te encher, ele quer te encher, se você desembocar e colocar a boca para cima, para ser enchido de óleo, para ser transbordante, para ser utilizado pelos dons espirituais, para que o reino de Deus possa ser edificado, expandido, construído, e que a gente possa de novo, e novamente viver a glória de Deus no nosso meio, a grandeza de Deus em nosso meio, e não ser mais possível que a gente caia em costume, mas que todo dia seja o extraordinário de Deus na nossa vida. É hora, portanto, de a gente perceber que a mensagem de Jesus foi para os Efésios, mas também era para nós, como ele diz aí no versículo 7, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz
às igrejas. Essa é a hora, portanto, de nós, com o nosso coração, dizer: Senhor, toma esse coração meu, dá um outro de carne, mesmo que tenha só uma pedrinha aqui, lá no canto, tira, e coloca um coração de carne no meu peito, porque a partir de hoje, eu quero viver o maravilhoso de Deus, carregar a sua glória no meu rosto, e novamente ter mais do que zelo, amor. Essa é a mensagem que Jesus deu ao meu coração. E eu peço, ora neste momento para que o Senhor esteja com amor em seu coração. Amém.